Alma Pod, o seu podcast espírita. Oi, Sana. Olá a todos, oi Alexandre, Thiago, que bom estar aqui novamente. Uma alegria para nós estarmos aqui reunidos hoje com um tema muito interessante e nosso segundo programa. Nós agradecemos todos que estiveram conosco, né, Sana? E semanalmente teremos um episódio novo aqui para a gente conversar, sem nenhuma pretensão de palestrar, de dar aula, mas um bate-papo leve, né, gostoso em torno da doutrina espírita e tentando trazer com bastante leveza informações que são relevantes para todos nós. Exatamente. Lembrando que o nosso norte é a Revista Espírita, não é? Publicada pelo nosso querido Allan Kardec, no século XIX, que traz uma série de temas, de assuntos que continuam importantes, né? Que continuam reais e relevantes, melhor dizendo, para a nossa realidade, né? E aí, Sana, o tema de hoje é... Hoje nós vamos falar deles, do nosso companheiro que fica nos bastidores dessa existência, aquele companheiro que nos alerta, que nos chama a atenção, que nos encaminha para o bom caminho. Nós vamos falar deles, dos nossos, né, aquele com quem nós temos uma parceria de milhões de almas no mundo inteiro, tem um companheiro que nem sempre conseguimos enxergar com os olhos físicos, mas que certamente nos acompanha pré-berço até após desencarnação. Nós vamos falar deles, dos nossos amigos, anjos da guarda, anjos guardiões, espíritos protetores, nossos companheiros de jornada, aquele a quem Deus nos confiou. Então, a Sana que escolhe o tema, ela pega o tema do Kardec e aí ela traz. Então, ela colocou assim, anjo da guarda e você, uma parceria de milhões. Mas, Sana, que milhões seria mais ou menos esse aí? Eu brinquei, né, com eu tenho uns memes, né? Isso aí o pessoal coloca uns memes, né? De milhões, isso aí é de milhões. E não há, eu penso que não há um tipo de contato que nós temos, sejamos nós médiuns ostensivos ou não, todos nós somos influenciados pelos espíritos e somos influenciados especialmente por esse espírito em particular, também chamado nosso mentor espiritual, né? Então, a parceria de milhões, porque spoiler, se a gente ouvisse mais, a gente era só sucesso hoje. É verdade. Então, essa parceria de milhões, às vezes a gente não dá o valor desses milhões. Primeiro, a gente não dá os milhões de retorno que o anjo da guarda merece, né? Porque, imagina, ser anjo da guarda, uma das tarefas mais difíceis. E também não dá valor nesses milhões que a gente recebe. Pensou ter alguém te tutelando? Quando você está doente, não é bom você receber cuidados, ter alguém ali para te assistir, para te cuidar. E na vida, o anjo da guarda faz esse papel. Então, acaba sendo um gesto de amor. Então, como você bem falou, anjos guardiães, anjo da guarda, guia espiritual, mentor, nossa canequinha aí personalizada. Então, tudo isso são nomes, mas que representam o mesmo, aquele espírito que foi designado por Deus para que pudesse nos acompanhar. Mas, Sana, como é que é seu dia a dia com o seu anjo da guarda? Olha, eu não tenho uma mediunidade ostensiva, né? Então, acho assim que de modo geral, ele é uma companhia silenciosa. Mas isso não significa que ele esteja me orientando.
o jeito como eu cheguei na doutrina espírita é um exemplo disso, né? Foi curiosidade de jovem, curiosidade de menina. Um professor falou na aula, e eu confesso que, falou na aula que ele era espírita, contou que ele frequentava a reunião, e aí eu e uma amiga, minha querida amiga Beatriz, fomos, mas a gente foi assim, e nós chegamos na Casa da Sopa, hoje em dia é o Centro Espírita Capitão Vendramini, que foi o fundador, que levou o espiritismo para Três Corações, e a gente chegou, foi a reunião mais chata da face da Terra. Então eu que fui imaginando que iria participar de uma reunião no estilo das religiões afro, sem nenhum demérito, imagino quem sou eu, né? Mas eu realmente tinha curiosidade de saber como seria uma reunião espírita, no meu imaginário seria um outro tipo de reunião. E eles, nos bancos escolares da década do século XIX, uns bancões, e aí eu e a Beatriz nos sentamos, e a gente foi com umas blusas de frio, que eu nunca esqueço, a gente tinha 15 anos. E aquilo, sabe, aquele lugar apertadinho, aqueles bancos escolares, e a gente bem juntinho, porque era apertado, e aquelas blusas de lã, suando, e o palestrante passando, eram umas folhas de papel, como é que chama aquele papel grandão? Flipart. Flipart, mas não era papel branco, não, era um papel amarelo. Uhum. Isso aí nós estamos falando. Nós estamos falando do início da década de 90. Uhum. Então ele ficava virando umas letras bem lindas. E nisso, quer dizer, não foi aquele evento apoteótico. No entanto, aquilo começou a fazer sentido, nós começamos a ler, a frequentar uma cidade, aí já num outro centro espírita, e aí a carreira seguiu. O que seria isso, a não ser uma orientação espiritual? O que seria uma mocinha meio, né, desmioladinha, de repente sentir tanta atração, ser atraída para um determinado lugar que não estava na minha esfera de interesses? Então, eu creio que na vida, a grande intervenção do meu anjo guardião foi esse encaminhamento para a doutrina espírita, que de certa forma me orientou. E você, como é que é a sua história com o seu anjo? Então, a gente até refletia aqui antes de começar. Minha relação com o meu anjo da guarda, eu acho que é de ingratidão, sabe, Sandra? Que eu agradeço tão pouco a ele. E assim, eu tenho tantas certezas na minha encarnação, da intervenção quase que direta do anjo da guarda, e muitas vezes aquele alerta chegando antes, aí você, né, como se fossem as duas vozes, seu anjo da guarda falando aqui, e você querendo falar mais alto que seu anjo da guarda e atribuindo, inclusive, a um gênio do mal a outra voz, mas na verdade é a sua voz mesmo. E aí você opta por não ouvir o anjo da guarda, e acontece exatamente o contrário daquilo que deveria acontecer se tivesse ouvido. Então, eu também não sei quem é meu anjo da guarda, não sei se é um espírito que se apresenta como uma pessoa, um homem, ou se apresenta como uma mulher. Eu sei que ele trabalha muito, né? Porque já são 50 anos aí de muito trabalho que ele vem tendo junto a mim. Então, eu preciso ser mais grato ao meu anjo da guarda. Eu preciso agradecer, pedir a Deus para fortalecê-lo, né? Porque não é uma tarefa fácil. Eu penso duas coisas, Sana. Assim, será que se eu fosse ser um anjo da guarda, como é que seria? Primeiro, tem uma informação na mensagem, muito legal, que ele fala assim, que o anjo da guarda é sempre superior ao tutelado. Então, aí nos leva a algumas reflexões, mas que a gente entende que essa informação ela é verdadeira. Por exemplo, nós, quando estamos desencarnados, a nossa visão, a nossa vivência no plano espiritual permite que nós sejamos superiores a nós mesmos quando estamos encarnados. Então, quando nós vemos, por exemplo, a notícia, o espírito Emmanuel era o mentor espiritual do Chico Xavier, o guia espiritual. Ora, então, pela informação dos espíritos, ele é superior ao Chico. O Emmanuel reencarna, o Chico desencarnou e o Chico passa a ser o mentor espiritual. Ora, mas como é que é? Desencarnou, muda a chave? Não, porque quando você está desencarnado, a sua percepção é melhor, a sua visão
ela é mais dilatada e você tem menos chances de errar do que quando está encarnado. Então, é lógico, essa superioridade é principalmente nesse sentido de poder ter uma visão dilatada do quadro todo e poder realmente dar sugestões melhores. Não é uma evolução no sentido, para ser anjo da guarda de quem está encarnado na Terra, tem que ser os habitantes de Júpiter, por exemplo, que são espíritos mais evoluídos. Não nesse sentido. Então, se eu fosse um anjo da guarda, desencarnasse e recebesse a tarefa de ser anjo da guarda, aceitasse e assim, tivesse condição, principalmente. Será que eu seria um bom anjo da guarda? Certamente, eu acho. Eu acho que todos nós seríamos, Isana, por mais que sejamos turrões, de às vezes não querer ser contrariado, de você pensar, porque pensa, você fala assim, meu irmão, vai pela direita, que na esquerda tem um buraco que você vai cair e vai machucar. E aí a pessoa ouve, ele está falando para eu ir para a direita. Não, mas eu vou pela esquerda. Aí a pessoa vai pela esquerda, cai no buraco, e você ainda vai ajudar a pessoa a sair do buraco. Então, antes tu tem que ter uma humildade. Mas eu estava pensando, Sandra, por exemplo, quem tem pet, né? Quem tem seu cachorrinho, tem seu gatinho, muitos não são educados. E muitos levam um tempo para conseguirem ter educação. Uhum. Então, o cachorro, por exemplo, fez xixi ali no chão da sua sala. Você vai matar o cachorro? Você vai bater nele? Claro que não vai. Pelo contrário, você pode até ficar um pouquinho chateado ali no momento, mas você vai limpar o xixi, vai falar, olha, segura a onda aí, quando a gente descer, você vai tentar trabalhar. Então, será que a gente também, né, não é esse o sentimento que fortalece nosso anjo da guarda para poder cuidar da gente? Claro, estamos numa visão aqui material. Então, estamos simulando com o pet, mas que não deixa de ser amor. Amor por uma pessoa, amor por alguém da criação, não deixa de ser amor. E amor é a ferramenta que move a ação do anjo guardião. Não tem outra explicação. Uma mãe quer um anjo da guarda melhor do que uma mãe? Às vezes passa a noite em claro, cuidando da criança, né? Às vezes, quando começa a amamentar, o seio racha, né? Machuca, mas ela persiste ali, às vezes as lágrimas caindo, mas está ali nutrindo, está alimentando o seu bebê. Isso não é ser um anjo de guarda? Às vezes, às vezes, na evangelização, aquele menino pinta e borda, mas aquela evangelizadora paciente, se esforça para manter a criança ali, porque ela acha importante que aqueles ensinamentos vão refletir. Não é também ser um anjo de guarda? Então, a tarefa do anjo da guarda, ela é bem possível de ser ofertada a todos nós. Claro que Dr. Bezerra de Menezes, logicamente, ele precisaria de um anjo da guarda à altura da missão dele. Allan Kardec teve o Zéfiro, né? Tinha um anjo da guarda à altura da missão dele. Chico Xavier teve. Então, a cada um, o seu anjo da guarda, que vai ter uma percepção, que vai poder concluir a sua tarefa, né, de instruir, mas cabe a você querer aceitar aquilo ali. E aí ele coloca uma coisa assim, que a tarefa do anjo da guarda é ajudar o seu tutelado a subir a dura montanha do bem. Ele coloca desse jeito. Exato. E ele afirma, né, que é uma tarefa penosa, né, Penosa. para ele, mas muito gratificante. Eu acho que é o seu paralelo aí com a maternidade e a paternidade também, né? Eu tive um pai, uma mãe maravilhosa, mas um pai também que era que eu considero um anjo da guarda, né? Que hoje está no plano espiritual, mas que é que enquanto encarnado, ele representou o meu anjo da guarda, uma pessoa que dava excelentes conselhos, que cobria as nossas falhas, assim, ajudava, um olhar bondoso sobre nós, entende? Sobre as criaturas falíveis que a gente era, crianças, adolescentes, a paciência, né?
enfim, ele é, né, não era, ele é uma pessoa maravilhosa, que foi um anjo da guarda dos filhos que ele teve, eu tenho certeza disso. Então, a paternidade e a maternidade são bons exemplos. É claro que eu não sei, viu, se eu seria uma boa, eu acho que eu não seria, viu, não que discorde de você, porque eu, com certeza seria encaminhada por um espírito que me olharia e falaria, você dá conta sim, mas em termos de acreditar, né, porque eu me frustro muito com a tarefa da maternidade, exatamente nesse ponto, que é o ponto-chave do anjo da guarda, né, da missão de tutelar alguém. A gente foi almoçar ontem, e aí o garçonete chegou com um prato para minha filha e colocou na frente dela, e ela no celular, né? Aí eu falei, larga o celular para você comer. E aí ela, uhum. E aí eu falei, Letícia, você está conosco? Aí ela, tô. Aí colocou o celular do lado, porque sabe, parece que o espírito vai, não sei que, o espírito vai e está o corpo ali, ela não, na verdade ela não ouviu a garçonete, não me ouviu. E aí olha, a comida está quente, a garçonete avisou, viu? Cuidado, a panelinha está quente. Ela, né, não pode comer, só faltava ela, não come com o celular. 3 segundos depois faz o quê? Claro que ela foi com o cotovelo onde? Na panelinha. Então, eu acho que a vida do anjo da guarda deve ser essa. Falar, e a gente que coloca o cotovelo nas panelinhas da vida, né? Entretanto, é uma tarefa que, apesar de ser essa tarefa dura e difícil, né? É uma tarefa que muitos espíritos escolhem levar adiante. Por um motivo muito simples e muito singelo, porque amam. Como um pai ama, como uma mãe ama, como Jesus nos ama até hoje, Deus nos ama né, tem por nós um cuidado enorme, também os anjos da guarda, os espíritos protetores, optam por nos acompanhar, a despeito das nossas imensas dificuldades, porque eles nos amam. Esse tipo de segurança, a gente fala ainda na metáfora da mãe e do pai, né? A gente fala que todo pai e toda mãe precisam de uma rede de apoio, que todo pai e toda mãe precisam de uma... Né? Eles falam, né, que é preciso uma aldeia para criar uma criança. Você precisa, não é só o pai e a mãe numa dimensão solitária. Eles precisam também da nossa... Nós precisamos de um apoio. E o anjo da guarda, o espírito protetor, segundo o que a doutrina espírita nos ensina, é exatamente essa rede de apoio espiritual que todos têm. Todos. Há aqui na mensagem uma menção. Nos hospitais, nos lugares de devassidão, tem espírito protetor ali? Tem. Nos cárceres, nas prisões. Então, mesmo que a gente viva queimando nosso cotovelo na panelinha, esse espírito, por nos amar, ele representa a expressão máxima da solicitude de Deus para conosco. Isso é muito interessante, porque era justamente a sequência que eu ia abordar, né? Porque o anjo da guarda é uma função permitida pela lei divina, ou seja, permitida por Deus. E aí, às vezes, a gente vê algumas pessoas, eu, inclusive, na minha ignorância, falo, nossa, como a pessoa é vaidosa. Algumas pessoas falam assim, que meus guias, meus mentores, eu pensava assim, poxa, se eu tiver uma que está comigo aqui na altura do campeonato agora, já está bom demais. Mas aí a gente encontrou uma parte do céu e inferno, e não é errado nós falarmos isso, não. Olha só, não é a burocracia da administração de Deus. Eu acho que anjo da guarda, antes de tudo, é mais pedagógico do que administrativo, né? Ótimo. Excelente. Mas olha só, a direção suprema, está lá no livro Céu e Inferno, capítulo 3, item 13. O resumo do texto. Direção suprema, Deus. Aí tem um conselho supremo, tarefa dada aos mais dignos sob as vistas de Deus.
Aí tem os chefes superiores, direção de turbilhões planetários. Kardec, hein? Outros chefes, direção de mundos especiais. Prepostos dos povos, cuida do progresso dos povos. Preposto das famílias, dirigentes e protetores das famílias. Preposto dos indivíduos, dirigentes e protetores dos indivíduos, anjos da guarda e mentores. Preposto dos ramos do progresso, impulso de cada ramo de progresso moral e intelectual. Prepostos das operações da natureza, dirigentes das diversas operações da natureza. Prepostos, inclusive estão trabalhando muito nos dias atuais. Preposto dos pormenores da criação, dirigentes dos ínfimos pormenores da criação. Então, são muitos anjos, é um conjunto de anjos da guarda que nos assistem de forma direta ou indireta. Então, não é errado nós falarmos nossos anjos da guarda, nossos guias, nossos mentores, porque existe um movimento, um grupo de espíritos muito grande, deliberados pelo Senhor, por nosso Senhor Jesus Cristo, com a permissão de Deus, porque está na lei, não foge à lei, para nos assessorar nessa marcha, nessa trajetória, que é o nosso progresso espiritual. E aí, voltando lá naquela questão da gratidão, olha, tem anos que eu não faço, sabe o quê? Pedir para o meu anjo da guarda. E uma das primeiras coisas que eu aprendi foi pedir desse jeito aqui, ó. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Está aqui também, Amém. E essa prece, essa oração, ela é uma prece que acho que tem origem católica, né? Se não me engano. E demonstra o quanto que essa percepção de que nós temos alguém que de nós cuida de modo muito próximo, ela perpassa várias religiões e a cultura popular também. É claro que com aspectos mitológicos, metafóricos, mas quando você fala de uma fada madrinha, o que ela é? Né? A fada madrinha dos contos de fada é um espírito, né? Um apoio espiritual daquela personagem. Aí nós temos a história do Pinóquio, né? O grilo falante. O que é o grilo falante? O grilo falante é exatamente a figura dessa criatura mais sábia, mais atenta, que tem isso que você falou, né? Que tem esse olhar da montanha. Nós estamos na planície. Nós, assim, mal comparando, tá? Não há nisso nada de doutrinário. Mas como é um bate-papo aqui entre nós, eu ouso contar assim que me parece que há muito, isso está no Livro dos Espíritos, né? Que quando a gente encarna, a gente mergulha na carne. É um mergulho. Então, usando aí a gente pode usar uma metáfora do videogame, do joguinho. Então, nós estamos, quando voltamos, nós entramos numa dimensão de planejamento, de como vai ser a nossa encarnação. Está lá na introdução do nosso lar, né? Um corpo, uma veste, a vida é um teatro. Eles estão nos dizendo isso há muito tempo, né? E com os joguinhos, a gente imagina isso. Você mergulha como um determinado avatar. Você vem com uma determinada família, com uma determinada agenda espiritual. E a missão do anjo da guarda é alguém que de fora, na montanha, como diria Kardec, né, como você diz aí, né, tem essa visão mais ampla, como diria o apóstolo Paulo, hoje vejo em parte, amanhã verei face a face. Então, a gente não vê face a face. Quando a gente entra no joguinho, com perdão da comparação, quando a gente entra no joguinho, a gente não consegue ver todo o mapa do tesouro daquela missão, daquele jogo. E esse anjo ele está de lá, né, nos ajudando, nos inspirando a fazer as escolhas certas que farão com que nós completemos essa etapa do jogo e mudemos de fase.
e evoluamos e avancemos. Então, a gente conta, vamos dizer assim, com um coach de joguinho, né? Que é exatamente essa figura aí do espírito protetor, que na doutrina a gente tem, o Livro dos Espíritos tem 33 questões falando sobre, mencionando os espíritos protetores, mencionando os anjos da guarda. Então, ele esclarece de uma maneira maravilhosa, mas não quer dizer que a gente esteja inventando uma figura. Na verdade, você vê, o zoroastrismo, eles têm uma figura chamada Fravaxi, ou Fravashi, não sei como pronuncia, que são exatamente quem? Um espírito designado por Deus para acompanhar-te durante toda a sua jornada, a sua encarnação. Então, é um conhecimento que extrapola, e sim, a nossa relação com ele deve ser sempre cultivada, porque a experiência, todos, né, dizem isso, e a gente sente, eu jamais, né, na maturidade eu sinto isso forte. A vida é rapadura, né? Doce, mas não é mole, não. Uhum. E às vezes a gente se vê solitário demais, se sente no escuro no caminho, né? E o anjo da guarda, ele realmente é uma luzinha, o grilinho falante, que acende uma luzinha que vai possibilitar que a gente dê passos mais seguros e menos sofridos, né? É verdade. E como ouvir o anjo da guarda? Alexandre, eu não sei se é meu anjo da guarda que está me inspirando, se é uma influência espiritual negativa. Bom, Jesus deu a senha, orar e vigiar para não cair em tentação. Então, quanto mais reta for nossa vida, quanto mais equilibrada nós formos, mais certeza nós vamos ter que aquela inspiração é do nosso anjo da guarda. E também é fácil você medir, né? Se aquela inspiração que está te chegando é uma coisa ruim, então certamente não é inspiração do seu anjo da guarda, né? E ele fala que o quê? Que vai ser um brando influxo sentido por nossa alma. E às vezes a gente quase que ouve uma voz direta. É como se você ouvisse dentro da sua cabeça ali, né, as palavras, faça isso, faça aquilo, opte por isso, é melhor fazer isso. E mesmo às vezes quando a gente ouve essa voz quase gritando na nossa mente, muitas vezes nós titubeamos e fazemos a besteira, a opção errada, né? Não raro, são muitas e muitas vezes. E a relação, né, do anjo da guarda vai ser aquela relação de melhores amigos. Você não tem o seu melhor amigo, você às vezes fala assim, poxa, minha mãe falando para mim não funciona muito não, mas se fulano falar, então é essa relação que nós precisamos estabelecer com o nosso anjo da guarda. É um amigo que está numa outra dimensão, num outro plano, vendo melhor, que nos ama e que quer o nosso bem. Ele quer verdadeiramente o nosso bem. E aí, mas Alexandre, como? Ele está no plano espiritual, como ele vai me ajudar? Como ele tem essa relação de amizade? Olha, primeiro de tudo, né? O pensamento é uma coisa poderosíssima. Poderosíssima. Nós podemos fazer uma emissão mental de coisa boa, falar assim, Deus, Pai de amor e bondade, nós amamos como você o universo. E aquele sentimento assim vai propagando em ondas ao infinito. Então, o nosso pensamento, ele produz essa emissão. Se é possível fazer essa emissão que vai ao infinito, como não seria possível estabelecer um diálogo sincero, como nós estamos estabelecendo aqui agora? Então, ora, medita, se prepara e principalmente silencia. Sabia que a gente não sabe silenciar, Sandra? Nosso silêncio não é o silêncio só do som, é o silêncio da inquietação íntima, né? Ninguém para de pensar.
mas você consegue estancar algum pensamento que vai para as outras coisas e pensar ali no silêncio. Como é que eu penso no silêncio? Como está minha vida? Como está meu dia? O que eu tenho feito? O que eu deixei de fazer? E nessa conversa, nesse silêncio íntimo, você vai conseguindo ouvir. E nós temos muito problema em ouvir, Sandra. Nossa, mas você toca num ponto que eu não tinha pensado, mas que é fundamental nesse estudo das influências, né, benéficas do anjo da guarda da nossa vida e da nossa dificuldade de ouvir. Há muito barulho interior dentro de nós, você tem toda a razão. Nós estamos... E nós não só não silenciamos, como nós também não vemos, nós não percebemos a bondade divina por meio de seus representantes. Então, além de sermos surdos, né, além de não conseguirmos fazer esse silêncio, somos falastrões demais. Enquanto eu falo, e você não diz isso, não é falastrão de ficar falando, como a gente está fazendo aqui, é mesmo do silêncio interior. Você desenvolve uma série de crenças e, a partir dela, você cria verdadeiros diálogos internos que são da sua inferioridade para com ela mesma. Né? Você não tem não consegue ouvir as boas influências e também não consegue ver a ação da providência divina na própria vida. Eu vou dar um exemplo, os exemplos, né? Já que a gente está aí nesse bate-papo informal, eu andava com uma falta de ar, mas era uma falta de ar pavorosa. Eu fui, inclusive, diagnosticada com asma. E procura hospital, e procura médico, e procura tudo quanto é recurso. E todo mundo... E eu cansei de ouvir, seu pulmão está limpinho. Não, você não tem sinusite. Olha aqui seus canais. Claro que, ainda sendo uma mulher na menopausa, eu recebi receita de antidepressivo, de remédio para ansiedade. Eu realmente sou uma pessoa ansiosa, mas não é... Eu sentia, não era uma ansiedade, eu podia estar super tranquila. Podia estar aqui dentro do centro espírita assistindo uma palestra que me agrade. Mas eu estava sentindo falta de ar é asma, e o remédio de asma não funcionava. E aí, um certo dia, fui lá na CEOL, em Taguatinga. Desculpa quem está ouvindo de fora. Taguatinga é aqui perto de onde estamos. Fui a uma clínica de otorrino para uma emergência e chegamos nessa clínica. Falei, não, preciso ser vista por mais alguém, porque não tem cabimento. Eu não consigo dormir. Chegamos nessa clínica, fechado. Não tinha, aliás, ela estava fechada, não tinha ninguém para atender. E aí, no mesmo prédio, o Cláudio, meu marido, olha, tem essa clínica aqui, essa clínica XPTO. Fomos, eu nem sei o nome, podia até fazer um mexão na clínica aqui. Mas fomos para a clínica e passamos no médico. E aí o médico colocou aquele caninho, que eu não sei o nome daquele exame, né? E, não, você não tem nada no seu nariz, né? Aquela coisa, lá vai mais um dizer que eu não tenho nada, mas eu tenho. Você tem um refluxo. Resultado, para aviar a conversa. Me deu uma medicação para refluxo, porque eu achava que refluxo era assim, você sentia um gosto de podre na boca, um gosto de vômito na boca, mas não é. É como se fosse como se fosse pingando catarro. Desculpa, gente. Foi como se fosse pingando catarro o tempo todo. Na verdade, não era catarro descendo, não era sinusite, era, na verdade, voltando, comida voltando, coisa voltando, suco gástrico. Resumindo, tomei com 4 dias que eu tomei o remédio para refluxo, eu estou bem, eu não tenho mais falta de ar nenhuma. E passei uns 10 médicos, sem exagero nenhum. Você vai me dizer que eu chegar lá e não ser atendida na clínica X, ser atendida na clínica Y, exatamente por aquele abençoado daquele médico. Se isso não for ajuda espiritual, se isso não for interferência positiva, só que a gente faz tanto barulho interno, e eu estava, no meu barulho interno era assim, eu estou morrendo, eu estou desencarnando, e eu
que eu sei que eu estou sentindo, eu não estou ansiosa, eu estou sentindo. Então, a minha voz, eu não fazia silêncio para focar na busca da ajuda certa. Então, eu recebi ali naquele momento uma ajuda que eu concebo, encaro, como aqui está fechado, porque vai ser fulano que vai... E fui encaminhada e tudo deu certo. E acho que isso pode acontecer na vida de... Acho não, tenho certeza. Isso acontece o tempo todo, na vida de todo mundo. Imagina que na sua vida, então, como líder aí dessa missão nossa aí, você deve perceber essas bênçãos assim o tempo todo, né, Alexandre? Graças a Deus. Agora, o que me leva a pensar isso é assim, quantas vezes o seu anjo da guarda não deve ter tentado anteriormente, né? Você não ter... desse jeito, porque às vezes fala assim, você está olhando ali, procurando uma clínica, aí fala, não, essa aqui nunca nem ouvi falar, não é renomada, exato. Eu vou no hospital tal, que todo mundo vai lá, que tem os melhores profissionais, e o seu salvador ali, que ia resolver seu problema, estava naquela clínica escondidinha, que às vezes até passou na nossa vista, a gente não deu atenção, exatamente. Não deu. Mas a tarefa do anjo de guarda, né, ela é facilitada por nós quando a gente vive hoje pensando no amanhã. Geralmente as pessoas pensam, eu tenho uma única vida, então vou vivê-la como se fosse a última oportunidade. E aí sai, né? É igual aquele filme, né? Que o mundo ia acabar, o cara sai fazendo empréstimo, gastando tudo, e o mundo não acabou. No outro dia, tudo normal, cheio de dívida, cheio de coisa. Do mesmo jeito somos nós. O mundo não vai acabar, nós não vamos morrer, nós vamos encerrar essa etapa, vamos nos preparar no plano espiritual e reiniciaremos essa jornada aqui na Terra. A nossa meta é Deus. Não nos tornarmos Deus, que isso é impossível, mas é nos aproximarmos de Deus. E aproximar de Deus não é a gente ir até Deus, é a gente sentir Deus dentro da gente. Às vezes a pessoa fala, não, mas a caminhada até Deus é muito longe. Não é nada, porque Deus está em você. Então, esse silêncio, a gente ouvir essas coisas, eles vão nos aproximando de Deus. E nos aproximando de Deus, vamos nos aproximando, né, da meta que nós precisamos atingir. Mas, Sano, outra coisa interessante é essa questão de dimensão, de espaço, de tempo, porque o tempo é uma coisa, né, Einstein provou com a teoria da relatividade, é uma coisa relativa. O tempo pode verdadeiramente passar mais rápido em algumas situações, tanto que o quê? O tempo no plano espiritual é diferente do tempo aqui na Terra. As pessoas falam, até 18 anos o tempo passa de um jeito. Depois dos 18 o tempo vai passando. Mas não é que o tempo vai passando. É que as responsabilidades te dão a impressão de que o tempo está passando rápido e, na verdade, você passa pelo tempo. Mas a gente costuma medir o tempo pelo espaço, né? É uma relação, a própria física, ela nos prepara para isso. Mas o nosso tempo é a eternidade. A encarnação, ela é um estágio, ela é um momento, é uma fase. E aí nós temos uma reencarnação, ela é um empreendimento que envolve muita gente. É como se Deus permitisse assim, um grupo de pessoas com altas habilidades em determinados segmentos para te auxiliar, para que sua encarnação seja exitosa, e ainda destaca uma pessoa que vai te acompanhar nesse processo. Então, a nossa encarnação, ela só pode dar errado porque nós fazemos dar errado. Porque uma estrutura para que ela desse certo, ela existe, uma estrutura de logística, de amparo, de proteção, enfim, de tudo. E como você falou, são muitas situações no nosso
no nosso dia a dia, que dão prova de que existe essa intervenção do mundo espiritual e que o nosso anjo de guarda, ele está atento, está ali assistindo, e aí cai lá naquela questão do livro dos Espíritos, influem os Espíritos em nossas vidas mais do que imaginais, e ordinários são eles que vos dirigem. Mas mesmo com todo esse aparato, nós ainda conseguimos driblar e fugir. Uma vez, numa das reuniões de orientação espiritual, o Espírito falou assim, olha, muitas vezes, no dia do trabalho mediúnico, quando vocês retornam para o lar de vocês, os trabalhadores espirituais vão encontrar vocês para que possamos realizar alguma atividade no plano espiritual, algum treinamento, algum curso. E aí, Sandra, eles falando que os espíritos iam nos receber na nossa casa e a gente arrumava um jeito e fugia dos espíritos. Pensa, os mentores vão na sua casa te pegar para trazer, para você receber esclarecimento, e você arruma um jeito de fugir dos espíritos. Isso é coisa de gente séria. Isso é coisa de quem quer permanecer na treva, só pode. Mas, Sandra, eu peguei uma outra informação aqui, lá no livro Roteiro de Emmanuel, de Chico Xavier. Acho que o livro é de 52, eu acho, ou 59, agora eu não recordo. Lá Emmanuel traz uma informação de que a população da Terra era mais ou menos 3 bilhões de pessoas, 2,5, 3 bilhões de pessoas, e que a de espíritos, em processo de evolução na Terra, era mais ou menos 20 bilhões, né? E mais tarde tem uma outra informação de que a população de encarnados na Terra era 4,5 bilhões e a população de espíritos, mais ou menos 24,5. Ou seja, mais ou menos 5 vezes a população. Então, se hoje nós estamos em um pouco mais de 7 bilhões, né? Ou já chegamos... são 7 bilhões. Então, nós estamos aqui mais ou menos ali em torno de 35. Então, pessoal, não precisa ter medo. Tem anjo da guarda para todo mundo. Nunca pense. Eu já vejo assim, as pessoas falando, meu anjo da guarda tirou férias. Meu anjo da guarda não está presente. Meu anjo da guarda desistiu de mim. Estamos em torno de 8 bilhões. Né? Então, assim, estamos entre 35 e 40 bilhões de espíritos em processo evolutivo aqui no planeta Terra. Então, todos nós temos o nosso anjo da guarda, ele não desiste de nós, ele está ali conosco, e ninguém reencarna sem ter o anjo da guarda. Exatamente, eu acho que é a síntese das sínteses, né? Ninguém reencarna sem, e ele está cuidando de nós, a despeito dos erros que tenhamos cometido. Mas precisamos entrar em sintonia. E nisto entra a nossa higiene espiritual. Do mesmo jeito que tomamos banho, precisamos diariamente cuidar da nossa higiene espiritual, lendo boas obras, nos alimentando da boa arte, nos alimentando dos bons cultivando bons pensamentos, na medida do possível só falando do bem, na medida do possível fazendo atos pequenos, né? Porque no meu tamanho, os atos são minúsculos, pequenos atos de gentileza que vão gerar aí uma condição da gente conseguir calar estas vozes que são nossas, essa nossa perspectiva meramente materialista, de que não há recurso, de que eu estou sozinho, de que não há chave para levar à frente nossos propósitos, mas cada dia bastam seus trabalhos, e em cada dia procurar o bom pensamento, a boa palavra e o bom gesto, porque isso, ao fim e ao cabo, promoverá que essa rede que você cita, né, essa rede de apoio que nós temos, liderada pelo nosso espírito protetor, ela consiga chegar, porque se você abre 15 mil guias no seu
na sua página de internet. Você está com 15 mil guias. Como é que você vai... Né? Existe hoje a grande questão em informática, é a questão da economia da atenção. O que eles querem capturar de nós é a nossa atenção. As propagandas, os produtos que são oferecidos pela internet querem capturar o grande valor econômico hoje é o da atenção. E aí, em termos espirituais, a gente abre 15 mil guias na cabeça. A gente dá atenção, a gente joga a nossa atenção para a maledicência, merece um programa, hein? A gente Boa, né? boa. A gente dá atenção para pensamentos negativos que passam pela TV o tempo todo, com, né, guerras e morte, e violência. A gente joga a nossa atenção num consumismo desenfreado, definindo nossa vida, nossa existência pelo que temos, não pelo que somos. E aí, como é que o anjo da guarda vai fazer o trabalho dele? Não faz, não tem como. Está lá falando, fala com as paredes, porque nós estamos fechados. Nossa atenção não está direcionada para uma sintonia fina que propicie a influência positiva dos bons espíritos, né? Ok. E então, vamos perguntar, vamos conversar. Se prepara para uma conversa com o seu anjo da guarda, né? Quando você tiver dúvida, assim, numa decisão importante da sua vida, você está precisando de uma orientação, né? Se prepara, faz uma prece, faz uma leitura agradável, lê o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí conversa mentalmente, silencia tudo que você precisa silenciar e trava esse diálogo, que com certeza ele vai acontecer. E o fato de termos um anjo da guarda, de podermos travar essa comunicação com ele, de recebermos pelo campo da intuição, às vezes até aquela voz falando, já comprova o quê? Que todos nós que estamos encarnados somos médiuns. E irmão Alexandre, lá no Missionários da Luz, ele fala o quê? Que a mediunidade do futuro é a intuição. Assim como teve um momento importante dos efeitos físicos, né, de materialização, de psicografia, de psicofonia, no futuro é a intuição. E aí a gente pensa, Isana, pensa um médico num pronto-socorro cheio, conseguindo ali manter seu equilíbrio e acessível às informações que chegam através da intuição. Né? Imagina o tanto de benefício que ele ia propor. Então, a intuição, em qualquer campo profissional, em qualquer ação que você tiver, né, na sua agremiação religiosa, na sua família, ela vai ser muito importante. E para a gente chegar nessa intuição apurada, segura, vamos treinar conversando com o nosso anjo de guarda, né, ouvindo ele ali, silenciando e estabelecendo esse diálogo, que é super importante. Da minha parte... Por aqui também, acho que você finaliza da melhor maneira. Ok, então, agradecemos a sua companhia, nosso segundo episódio do Alma Pode. Nós não fizemos a prece inicial, hein? Fizemos a prece nossa aqui, antes de começar os trabalhos, e esquecemos da prece final. Mas a Isana vai fazer a prece final aqui para nós agora. Querido Pai, de amor e misericórdia, auxilia-nos a abrir a nossa escuta para as bênçãos advindas do nosso querido anjo da guarda, que antes da nossa encarnação já nos auxiliava e que está conosco sempre, que sempre nos acolhe, que sempre nos fortalece. Somos gratos a esses instrumentos da sua paz, Jesus. E pedimos, em nome de Deus, que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que assim seja. Valeu, pessoal. Obrigado pela companhia. E nos veremos na próxima semana.